Aí. Bom, gente, agora entrando na parte de estrutura atômica. Aí é o seguinte, gurizada, nas próximas semanas a gente vai fazer um tour por toda a parte de estrutura atômica. O que eu chamo de estrutura atômica? A gente começa falando da própria organização do átomo, núcleo, eletrosfera, distribuição eletrônica, tabela periódica, ligação iônica covalente metálica e forças intermoleculares. Esse bloco de conteúdo, primeiro que ele é um bloco que a parte mais importante é o final dele, que é a interação molecular. Só que durante este processo de estudar a estrutura, existem alguns pontos que vão ajudar a gente lá na frente. Por exemplo, a parte de ligações químicas é muito importante para você entender ácido, base, sal. A parte de tabela periódica é muito importante para você entender qual a diferença de uma ligação iônica e covalente. Mas são assuntos que dificilmente aparecem isoladamente no vestibular. É muito difícil você encontrar uma questão de distribuição eletrônica. É muito difícil você encontrar uma questão de ligação química. Esses conceitos eles vão ser usados lá na frente, tá? Então a gente começa tentando criar aqui. Deixa eu aqui apagar. Oi. Não, esses eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, como sempre eu falei, né? Eu vou colocar essa aula gravada na plataforma e lá você procura. Agora, nada impede também de vocês, por exemplo, um dia você está chegando aqui, quiser que eu dê uma olhada, não tem problema, tá? Mas tudo que a gente não fizer, eu vou deixar gravado ali na plataforma. Modelos atômicos. Pode ser no intervalo também, se você quiser, não tem problema. O nosso objetivo aqui é fazer uma passagem rápida sobre alguns momentos históricos a partir dos quais a gente conseguiu criar alguma ideia do átomo. A ideia que a gente tem de átomo hoje, pelo menos quando eu falo hoje, eu estou falando o átomo que cai no vestibular, tá? Porque o átomo que a gente estuda para o vestibular, ele não é o modelo atômico mais atual. Hoje você tem ainda ideias de átomo mais avançadas do que a gente está comentando. Esse átomo que a gente estuda para o vestibular, ele é um átomo formado por partículas. Próton, nêutron e elétron. E o nosso objetivo é mostrar um pouquinho como esse conceito foi construído. Então, normalmente, quando a gente estuda modelo atômico, a gente passa por basicamente 4 modelos. Dalton, na verdade 5, né? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo quântico. Fala um pouquinho do modelo quântico. Para que no final da história a gente crie uma imagem mental do que nós acreditamos ser a estrutura de um átomo. E aí, a partir daí, a gente entra na ligação química. Tá? Então, vamos lembrar um pouquinho sobre o termo modelo, bem rapidamente. Né? A gente usa esse termo modelo. Modelo é uma teoria construída a partir de um método. Esse método, tudo bem a palavra método? O que é um método? É uma forma de fazer alguma coisa. Para se construir uma teoria dentro das ciências, e eu não estou falando só das ciências humanas, das ciências exatas, estou falando de qualquer tipo de ciência. Para você construir uma teoria e essa teoria ser aceita, ser validada por todas as pessoas, essa teoria ela precisa ser comprovada. Isso é meio óbvio. Eu vou dar um exemplo bem prático sobre isso. A teoria que explica a gravidade hoje, de forma mais abrangente, não é a teoria do Newton, é a teoria do Einstein, a famosa teoria da relatividade. O Einstein, ele concebeu a teoria da relatividade, ele construiu durante 10 anos da vida dele. Ele começou a conceber a teoria da relatividade em 1905 e ela estava pronta em 1915. Ok? Sabe quando ela foi comprovada? 1943. 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial acabar.
E, curiosidade, ela foi comprovada aqui no Brasil, a partir de uma observação de um eclipse no Brasil. Depois eu conto para vocês a história não é tão relevante, mas só quero que vocês entendam o seguinte: uma teoria foi elaborada em 1915 e ela demorou quase 30 anos para ser comprovada. Por quê? Porque eu precisava de um experimento que confirmasse aquilo que o Einstein falava. Por que que isso é importante que você saiba? Porque normalmente quando cai modelo atômico no vestibular, eles dão o experimento. Então você tem o experimento de Thomson, o experimento de Rutherford, o experimento de Bohr. E a partir do experimento, eu tirei uma conclusão. Tá? O único modelo que não é pautado em experimento especificamente é o modelo de Dalton, que é o que a gente vai começar falando. Tá? Então vamos lá. Então vou escrever aqui: modelo é uma teoria comprovada a partir de experimentação. A partir de experimentação. Ah, uma coisa importante. Os exercícios desta primeira aula já estarão disponíveis na plataforma. Tá? Eu já gravei esses exercícios. Quando eu subir essa aula aqui, eu já subo os exercícios juntos. Então, na hora que vocês forem olhar ali, já vai estar disponível isso também. Tá? Bom, sempre que for relevante, então a gente vai falar um pouquinho do experimento para que isso possa ter mais clareza. O primeiro modelo atômico que a gente fala é o modelo de Dalton. Na verdade, gente, o modelo de Dalton ele é importante não para a gente entender a estrutura do átomo, tá? O modelo do Dalton ele traz para a gente outras coisas que não necessariamente núcleo, eletrosfera. E aí eu quero fazer uma reflexão. Por que a teoria do Einstein demorou 30 anos para ser comprovada? Por uma razão muito simples. Para você comprovar a teoria do Einstein, você precisava de aparelhos que não existiam na época. Ou seja, o problema era a tecnologia. Foi preciso 30 anos para criar aparelhos sensíveis o suficiente para detectar aquilo que o Einstein falava. E aí, um parênteses do parênteses. Alguns desses tópicos da teoria de Einstein só foram comprovados em 2012, 15. Tamanha era a necessidade da tecnologia. Então, tipo, na época do Dalton, gente, os caras mal sabiam fazer destilação. Não tinha nem microscópio. Então não tem como o cara falar nada sobre núcleo, eletrosfera. Então, tanto é que quando vocês estudam o modelo de Dalton, vocês devem, sempre é comum o professor falar, olha, é o modelo da bola de bilhar. Porra, mas que merda de modelo é esse que o cara fala que o átomo é uma bola? Nossa, que legal. Então, o importante no modelo de Dalton não é a estrutura do átomo, mas são outras coisas. Então, ele fala o seguinte: para o Dalton, átomos são maciços, indivisíveis, indestrutíveis, e permanentes. Isso quer dizer na prática, né? Eles sempre existiram. Você não consegue destruir um átomo e ele sempre existiu. Tipo, desde que o mundo é mundo. Tá? Quando a gente fala que um átomo é maciço, o que que isso quer dizer? Que não há espaço vazio dentro do átomo. Que era uma ideia bastante lógica, se a gente levar em consideração a época em que isso aqui está sendo falado, que é comum a gente associar o sólido a uma coisa maciça. Se você já estudou um pouco de química, você deve saber que nem tudo que é sólido é maciço. Está cheio de buraco aqui dentro. Só que a gente não consegue perceber isso. Tá? Então, basicamente, isso é o átomo de Dalton. Só que Dalton também fala, e aqui já começa a ficar interessante a história. Átomos
apresentam diferenças entre si. Como assim, Danilo? Gente, na época do Dalton, os caras já sabiam que existia carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, já se tinha uma noção de que, ok, a natureza é feita por átomos, mas nem todos os átomos são iguais entre si. E aí o Dalton foi o primeiro químico que tentou, afinal de contas, estabelecer o que diferencia um átomo do outro. O critério. Ah, então tá, existe uma coisa chamada carbono, existe uma coisa chamada hidrogênio, mas qual é a diferença de fato? Ele vai falar que os átomos são diferentes entre si a partir da sua massa. Então ele vai dizer assim, olha, o que diferencia um carbono de um hidrogênio, de um nitrogênio, é a massa. Ponto. Então a gente imagina esses átomos que seriam supostamente esféricos. E, uma coisa que esqueci de comentar, que é uma curiosidade. Por que esférico? Por quê? Por incrível que pareça, porque se o cara não tinha microscópio, não tinha nenhuma aparelho, como é que o cara deduziu o que é esférico? Ele usou um elemento, na verdade, da filosofia grega. Existia uma linha de filósofos gregos chamados atomistas. Talvez você já tenha ouvido falar de um tal de Demócrito. E eles falavam que a natureza ela era repleta de formas. Então existe a forma cúbica, existe a forma cônica, tudo tem forma. E acreditava-se que a forma perfeita era a esfera. Então, tipo, era uma coisa meio filosófica. Bom, o átomo é a unidade fundamental da matéria. Se o átomo é a unidade fundamental da matéria, ele deve ser a forma perfeita, portanto, esférico. Mas percebe que é um conceito completamente não científico? É um conceito quase que filosófico mesmo, tá bem? Muito bem. Apresentam diferenças entre si. A principal diferença é a massa. Beleza. É, outra coisa importante. Átomos podem se recombinar durante uma reação química. Durante uma reação química. Então aqui começa a nascer essa ideia de que reagir significa transformar. Então os átomos estão unidos a partir de uma organização X. Quando ocorre uma reação química, na verdade o que está acontecendo é que esses átomos estão se reorganizando. Sabe aquela frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ela nasce a partir daqui. Gente, quando você faz um balanceamento de uma reação, o que você está fazendo? Garantindo que os átomos sejam indestrutíveis. Os átomos estão ali, eles só se recombinaram. Então, quando você faz o tal do balanceamento, você iguala o número de átomos dos reagentes ao número de átomos dos produtos. Tudo bem? Beleza? Outra coisa, isso aqui é o cálculo estequiométrico em uma frase. Os átomos se combinam segundo uma proporção fixa para a formação de substâncias compostas. O que o Dalton percebeu? O Dalton percebeu uma coisa muito louca. Ele percebeu, por exemplo, o seguinte: se eu misturar hidrogênio e oxigênio, eu produzo água.
Se eu misturar carbono e oxigênio, eu produzo gás carbônico. Se eu misturar nitrogênio e hidrogênio, eu produzo amônia. Só que ele foi mais. Ele percebeu uma coisa muito estranha. Ele percebeu, por exemplo, que para produzir água, não bastava você misturar hidrogênio e oxigênio. Você tinha que misturar 2 gramas de hidrogênio, 2 gramas de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio. Aliás, com 16 gramas de oxigênio. 2 com 16. Ele percebeu que para produzir amônia, ele precisava misturar 14 gramas de nitrogênio para 3 de hidrogênio. Ele percebeu que toda vez que ele ia produzir uma substância, existia uma proporção que aqueles átomos se combinavam. Veja se isso não é a base do cálculo estequiométrico. Então, aquela ideia de proporção, ela surge a partir do modelo de Dalton. Então, tipo, olhando para isso, a gente percebe que o Dalton, ou o modelo de Dalton, ele foi muito mais, ele contribui muito mais para o macroscópico do que propriamente para a estrutura atômica, tá? Até aqui tudo bem? Tudo isso é conhecido de maneira muito tosca como modelo da bola de bilhar, tá bom? Beleza. Continuando. Tem uma coisa aqui, peraí. Hum, hum, hum. Sim ou não? Sim? Ó, vocês estão foda, hein, velho? Então tá bom. Sim. Vai, o que vocês estão parados aí? Vai lanchar. Ah, puta! Vamos fazer o intervalo. Intervalo, intervalo. Intervalo, pessoal de casa, tá? Daqui a pouco a gente volta. 15 minutos. Tchau, 15 minutos. Tem uma coisa aqui, peraí. Oxe, Deus. Não, não, não. Aí. Ô, vocês voltaram rapidinho, legal, gostei. Que bom. Vamos ver se isso começa, se isso vai acontecer até o final do ano, né? Ok. Vamos lá. Vamos lá.
Gente, vamos lá. Então a gente começou com o modelo de Dalton. Deixa eu pegar aqui. Aqui. A gente começou com o modelo de Dalton. E agora a gente entra no primeiro modelo, onde o experimento vai dizer muito para a gente, né? Tanto o modelo de Thomson, como o modelo de Rutherford, como o modelo de Bohr, são simbolizados a partir de alguns experimentos bem famosos. E é importante que a gente conheça minimamente esses experimentos, porque muitas vezes os experimentos são a temática da resposta. Você vai reconhecer o modelo pelo experimento, tá bem? Se você lembra um pouco do modelo de Thomson, você deve lembrar que o modelo de Thomson ele fica famoso porque ele foi o primeiro modelo em que a gente consegue descobrir uma partícula subatômica. Hoje nós temos conhecimento da existência, né, de três partículas subatômicas: próton, nêutron e elétron. Essas partículas, na verdade, elas foram identificadas, né? Tipo, não é aquela coisa assim, quem descobriu o próton? É a mesma coisa da história, né? Quem descobriu o Brasil? Não tem essa de descobrir. Existe uma identificação. Então, o Thomson, ele fica famoso pela identificação do elétron. Só que, gente, tem uma questão aqui mais profunda do que simplesmente identificar o elétron. Sabe por quê? Você tem que pensar o seguinte: se o Thomson identifica o elétron, posso deixar aqui? Se o Thomson identifica o elétron, significa que ele está identificando uma coisa menor que o átomo. Se ele identifica uma coisa menor que o átomo, a partir desse momento, eu não posso mais acreditar que o átomo é a menor parte da matéria. Então, a gente considera que o modelo de Thomson ele é uma quebra de paradigma. Ou seja, aquela ideia de que o átomo é a menor parte da matéria cai por terra a partir de agora. Porque eu descobri uma coisa menor que o átomo. Tudo bem? Então, esse conceito de átomo como, né, aquilo que não se divide, ele perde esse significado a partir daqui. A gente continua chamando de átomo, mas aquilo já não é mais sustentado. Tá? Outra coisa importante no modelo de Thomson. O experimento que identificou o elétron. O experimento, ele é um... Hoje em dia, nós conhecemos várias coisas parecidas com esse experimento. Talvez vocês já tenham visto, não é do tempo de vocês, aquelas televisões antigas de tubo. Alguém já viu essa televisão? Talvez alguns de vocês tenham em casa até essa televisão. Tipo uma chácara, casa de vó. A televisão pesa uma tonelada. É muito pesada. Aquela televisão de tubo, ela foi desenvolvida a partir de um aparelho chamado tubo de raios catódicos, ou também conhecido em alguns exercícios como ampola de Crookes, que foi o cara que idealizou a ampola. De maneira resumida, o que é essa ampola? É um tubo de vidro, no qual lá dentro tem um gás. Tem um gás. Essa caneta aqui, peraí. Ah, tá aqui, minha caneta. Tem um gás. Só que esse gás que está lá dentro, estou colocando aqui uns pontinhos vermelhos, é um gás rarefeito. O que é um gás rarefeito? Obrigado, pessoal, valeu. O que é um gás rarefeito? É um gás que está a baixíssima pressão, tem pouco gás ali dentro. E esse Crookes, ele descobriu que se ele colocasse esse gás aqui dentro e conectasse dentro da ampola dois fios, e esses fios estivessem ligados em um gerador de alta voltagem, quando eu falo alta voltagem, gente, eu estou falando de coisa tipo assim, 100 mil volts, tá?
As televisões de tubo antigas, elas funcionavam com voltagens aí da ordem de 10.000 volts. Esse tubo, que estava uma parte que fica meio para trás da televisão, assim. Você tem um gerador de alta voltagem, e quando você liga o gerador, de maneira quase que miraculosa, aparece uma luz aqui dentro. Uma luz. E essa luz era uma espécie de uma linha mesmo. Tá? Ah, mas Danilo, essa luz é o que chamava raio catódico? É. Por que chama raio catódico, Danilo? Porque quando a gente for estudar eletricidade, isso tanto na física como na química, para quem fizer os dois cursos, ou para quem está fazendo só um só, a gente vai falar sobre isso também. Quando você liga um aparelho na tomada, você liga um aparelho num sistema de dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Esse aparelho, ele está ligado no gerador. Então imagina o seguinte, o gerador, ele tem um polo negativo, tá? E tem um polo positivo. Tá? O aparelho tem uma parte ligada no polo negativo, certo? Esse polo negativo do aparelho, ele chama-se cátodo. A parte que está ligada no gerador chama cátodo. E a parte que está ligada no gerador do outro lado se chama ânodo. E o Crookes descobriu, e daí veio o nome tubo de raios catódicos, que quando você ligava o aparelho, o raio era emitido do cátodo para o ânodo. Nesse sentido. Então é um raio proveniente do cátodo, daí o nome catódico. Agora, para pensar. Se o raio é proveniente do cátodo, quer dizer que alguma coisa está sendo atraída para polo positivo, e não o contrário. Quando o Thomson conhece esse experimento, ele começa a investigar o que é esse raio catódico. E ele descobre, na verdade, que esse raio que sai do cátodo e vai para o ânodo é, na verdade, formado por partículas negativas. Ele consegue provar que esse raio, na verdade, ele tem partículas, ele é composto por partículas portadoras de massa e carga elétrica. Pronto. Então, ao investigar estes raios, existe uma série de experiências que ele faz para poder chegar nessa conclusão. Ele chega à seguinte conclusão: fala, mano, o que está passando daqui para cá são partículas negativas. É importante ressaltar, não tão importante para o vestibular, mas para você, para facilitar seu entendimento, ele não tinha a mínima ideia por que tinha luz na parada. Ele consegue identificar que existiam partículas, mas ele não sabia explicar por que junto com essas partículas a gente observava a luz. Tá? Depois a gente fala sobre essa questão da luz, que vai ficar mais clara no modelo de Bohr. Só que aí, o Thomson se via diante de um problema. Tá, de onde vêm essas partículas? De onde? Dos átomos que estão aqui dentro. De alguma maneira, esses átomos que estão aqui dentro se excitam. Ele pensou assim, bom, peraí, tá cheio de átomo aqui. Quando eu ligo as duas partículas, aqui, os dois polos aqui, eu estabeleço lá dentro o quê? O que aparece lá dentro quando você liga um polo positivo e um polo negativo? Um campo elétrico. E o que é um campo elétrico? Um campo elétrico é uma região no espaço que, se você botar uma carga, ela sofre a ação de uma força. Então, tipo, o que ele pensou? Ele falou, puta, peraí, o átomo está dentro de um campo elétrico. Se o átomo está dentro de um campo elétrico
e ele está emitindo coisas negativas, provavelmente essas coisas negativas estão vindo de dentro do átomo. É isso. São cargas negativas. Só que ele se viu diante de um problema. Espera aí. O átomo é neutro. O átomo ele é uma estrutura neutra. Como pode uma estrutura neutra emitir coisas negativas? E aí ele foi obrigado meio que, como a gente diz na linguagem popular, né, a coxambrar. Ele falou: olha, se o átomo tem uma coisa negativa que está sendo emitida lá dentro por causa desse campo elétrico, é porque o átomo também tem uma coisa positiva. Só que ele não conseguiu identificar essa coisa positiva. Então, a ideia do Thomson foi elaborar um modelo onde o que seria a estrutura do átomo? A estrutura do átomo seria uma estrutura positiva, tipo assim, para o Thomson, o que provavelmente era o átomo? O átomo ele era uma massa positiva e essas partículas estariam meio que aderidas a essa massa. De tal maneira que quando você põe o átomo no campo elétrico, o campo elétrico exerce uma força nessas partículas e arranca elas do átomo. Então, a estrutura é positiva, maciça, com cargas elétricas homogeneamente distribuídas. Distribuídas. É. O famoso. Aqui pudim de passa, gente. Alguém já viu pudim de passa na vida? Eu gosto mais de panetone ou cookie. Cookie. Ou panetone. Panetone é uma boa. Tipo, é uma massa com um monte de coisa bostinha lá dentro. Eu adoro. É porque eu também gosto. Eu vou dizer, eu prefiro panetone do que chocotone. Ah, mas vocês são viciados, vocês são drogados, gente. Vocês gostam de chocolate. Você não gosta de chocotone? Eu também não gosto. Você gosta só da massa. Você tira as frutas, né? Meu, panetone com manteiga, gente. Ai. Eu como tudo com manteiga, gente. Eu como até arroz com manteiga. Como é que você acha que eu sustento essa barriga aqui? Está cara essa porra. Então, oi, fala. Porque eu preciso dizer que o átomo é neutro de alguma maneira. Se eu acabei de descobrir uma coisa negativa, como é que uma coisa negativa pode existir dentro de uma coisa neutra? Porque deve haver alguma coisa positiva. Quando, e aí você percebe claramente que é falta de conhecimento, porque ele não fala nada sobre o positivo. Ó, tem uma massa positiva. O que teria a capacidade de ser arrancado seriam os elétrons, as carguinhas negativas. Tá? Beleza? Ok. Tá. Aqui a gente percebe claramente a importância da eletricidade no experimento, certo? Sem eletricidade, eu não teria ampola de Crookes. Se eu não tivesse ampola de Crookes, eu não teria o Thomson analisando isso. Então, a gente percebe claramente como a importância da tecnologia na evolução de qualquer tipo de conceito científico, né? Ah, só um parênteses, não tem nada a ver com a aula. Recentemente a gente passou pela pandemia e eu me lembro que quando aconteceu toda aquela loucura, uma das preocupações das pessoas era: não vai dar tempo de produzir vacina, porque as experiências que nós tínhamos anteriores à produção de vacina era tipo assim, a vacina precisava de 5 anos para ficar pronta. Os caras fizeram em 6 meses. Sabe aquela coisa, quando a água bate na bunda, a gente dá um jeito. Então, isso mostra claramente como a tecnologia é importante na evolução dos conceitos. Tudo bem? E agora isso vai ficar mais claro. Por quê? Porque de 1890, a gente vai para a primeira década do século XX. Opa! Ah, vamos para 1911, mais ou menos. Rutherford. Rutherford.
Gente, o que marca o experimento de Rutherford, na verdade, o que marca o modelo de Rutherford é a caracterização do núcleo. Se a gente hoje entende que o átomo tem núcleo, é graças ao modelo de Rutherford. Se a gente entende que o átomo não é maciço, a gente deve isso ao Rutherford. Uma coisa importante de pensar é assim: imagina você um cientista. Então vamos tentar pensar com a cabeça de um cientista. Você está lá no seu laboratório, um belo dia você fica sabendo que um tal de Thomson escreve um artigo no qual ele diz ter caracterizado uma partícula negativa. Você, como cientista, imediatamente vai pensar assim: caralho, se tem negativo, tem positivo. Nenhum cientista em sã consciência ia acreditar que existia uma massa. Porque, tipo assim, se Deus colocou um negativo, Deus deve ter colocado também um positivo. Se Deus colocou um negativo e um positivo, deve ter um espaço entre eles. Então, no momento em que o Thomson fala do elétron, ele descobre que existe uma coisa negativa, aquilo disparou uma corrida frenética para tentar descobrir o positivo. Porque, tipo assim, os cientistas, eles não acordam um dia e falam, puta, eu acho que o átomo tem núcleo. Isso vai surgindo a partir das descobertas anteriores, ok? Então, o que caracteriza o Rutherford, basicamente são duas coisas, né? Espaços vazios no átomo. Eu vou colocar espaços vazios na matéria, tá bom? E existência de núcleos. Oi. Não, não. É espaço vazio mesmo. É uma coisa aqui, outra coisa aqui, e no meio o que eu tenho? Nada. A ideia de órbita vai começar a mostrar, vai começar a sugerir que existe um espaço entre o elétron e o próton. Tá? Uma coisa importante também sobre a questão do próton é que em nenhum momento ele fala de próton. Onde ele chega que o núcleo é positivo. Depois a gente vai entrar nessa história. Só que tem um detalhe. O experimento. Experimento. Olha como a tecnologia. Experimento. Olha como a tecnologia é foda. Em 1911, existia uma senhora chamada Marie Curie. E ela tinha recém descoberto uma coisa muito estranha. O que ela tinha descoberto? Ela tinha descoberto que alguns átomos podem emitir luz. Do nada. Você põe um átomo escuro e ele brilha. E ao investigar essa luz, ela sugere que, na verdade, junto com essa luz, o átomo emitiria pedaços de si próprio, como se o átomo tivesse se autodesmantelando. E o estudo dessa senhora sugere que pedaços desses átomos são pedaços do núcleo, ou pedaços positivos do átomo. Então, quando o Rutherford faz o experimento, os caras já sabiam que tinha núcleo, só não tinham caracterizado. A Marie Curie, ela já falava de núcleo antes do Rutherford. Porque ela falava assim: se o átomo emite um pedaço de si e esse pedaço é positivo, quer dizer que o átomo tem uma região positiva. Provavelmente. Então, quer dizer, para o Rutherford fazer o experimento dele, ele precisava de radiação, radioatividade. Na radioatividade, eu não sei se vocês lembram um pouco desse assunto, existem três tipos de coisas que o átomo emite de dentro de si. A primeira é energia, que é o que a gente usa para fazer bomba, é o que a gente usa na usina nuclear, é energia. Só que essa energia vem
do desmantelamento do átomo. Ou seja, existem pedaços dos átomos. Um desses pedaços se chama partícula alfa. Essa partícula alfa, a Marie Curie já conhecia, era uma partícula emitida por um elemento que ela tinha descoberto recentemente, chamado polônio. A mulher descobriu o elemento, a mulher descobriu dois elementos, tá? Dois elementos. Ela descobriu o rádio e o polônio. A mulher era foda. E ela descobriu que esse polônio emitia pedaços positivos. Como ninguém sabia o que era, de fato, os caras chamavam de alfa. Daí que veio o termo partícula alfa. Porque não sabia o que era. O que o Rutherford fez? Ele fez um experimento de bombardeamento de uma lâmina de ouro com partículas alfa. 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 Essas partículas alfa são positivas. Alguns anos mais tarde, ela foi vítima da própria invenção, porque ela pegou por conta de viver muito com a radiação, ela ficou com câncer, ela desenvolveu câncer e morreu. Gente, só para você ter uma noção, na época que os caras descobriram isso aqui, eles usavam o rádio, para fazer ponteiro de relógio que brilhava no escuro. Os caras usavam relógio. Reza a lenda, eu não sei se isso é verdade, que ela era tão fascinada pelo rádio que ela tinha um tubinho com rádio guardado dentro de casa, ela dormia com aquilo embaixo do travesseiro. Toda noite. Ela pegava aquilo e olhava, ficava olhando. Que realmente deve ser bastante interessante você pegar e a cor era uma cor esverdeada, né? Imagina, nós estamos falando do início do século XX, onde nem todo mundo tinha eletricidade. Imagina você pegar uma coisa que brilhava sozinha. Hã? Imagina isso em Goiás, né? 1985. Não, os caras foram. Mas a história de Goiás é que os caras foram filho da puta. Eles entraram dentro do negócio e arrebentaram o aparelho. O acidente do Césio 135 lá não foi um acidente. Eles roubaram a máquina, foram para um desmanche, porque a ideia deles era vender as peças e marretaram a máquina até destruir toda ela. E aí pegaram o rádio e distribuíram para galera. Olha, brilha, é. Começar a fazer guerrinha. Diz que teve caso de gente que botou até na comida. Porque era um sal, né? Ele comeu com aquilo. Bom, tá lá no céu. Tá lá no céu. Hã? Ou no inferno, né? Ai, credo. Tá no umbral no ar. Beleza. Então, olha como a ideia do cara era uma ideia de criança. O que não significa que é uma ideia idiota. Ele falou assim: bom, peraí. Supondo que o átomo tem núcleo, eu já sei que ele tem elétron, então o átomo não deve ser maciço. São coisas separadas. Se isso é verdade, tem um espaço vazio. Se tiver um espaço vazio e eu jogar uma coisa, o que pode acontecer? Essa coisa passar. Pronto. Então vamos jogar um negócio no átomo. Só que tem um problema, né, gente? Se eu jogar uma coisa na parede, qual é a probabilidade de atravessar a parede? Baixa. Ele foi bem baixa. Por quê? Por quê? Porque a parede é espessa pra cacete. Então ele precisava produzir uma parede o mais fina possível. O ideal é que essa parede tivesse quantas camadas de átomos? Uma só. Ele passou 5 anos tentando produzir essa merda. Não era um experimento que, uma lâmina de ouro. Por que ouro? Porque ele queria um material que não reagisse com nada. E na época os caras já sabiam que tinha material que reagia com a radiação. Então ele queria um material inerte.
que ele tivesse certeza que não ia interagir com a radiação. Então, o raciocínio dele era o seguinte: eu vou fazer uma lâmina muito fina e vou bombardear essa lâmina com alfas. Se passar, tem espaço vazio. É claro que ele esperava que isso fosse acontecer. O que ele não esperava é o quanto aquilo passava. Então, a coisa foi assim. Ele pegou uma lâmina de ouro. Então, agora você vai imaginar o seguinte. Você vai se imaginar no teto do laboratório dele. Uma visão de drone. Isso aqui é a lâmina de ouro, ó. Você está olhando de cima, tá? Aqui, eu vou colocar um dispositivo que tem um buraquinho bem pequeno, onde eu vou armazenar o material radioativo. E o material radioativo está aqui. Esse buraquinho, ele devia ser o menor possível para que a radiação ou as partículas formassem uma espécie de feixe. Ele queria concentrar a radiação num único local da lâmina. Então não precisava ser uma lâmina gigante de ouro. Precisava ser uma lâmina muito pequenininha. A radiação ia... fazer ali. Só que tem um problema. Ele precisava detectar essa radiação, se passou, se não passou. Então o que ele fez? Ele desenvolveu um tipo de aparelho que não é nada tão sofisticado, em volta dessa lâmina, que é um detector de partículas. Esse nome, ele parece super chique, né? Mas, na verdade, sabe o que é isso aqui? Sabe aqueles material de chapa de raio-x? É isso. Aqueles materiais de raio-x, eles são sensíveis à radiação. Onde a radiação bate, ele deixa manchado. Então, o que ele fez? Ele pegou um material daquele, circundou a lâmina de ouro e deixou o pau torar ali. Deixou. E aí, o que ele começou a perceber? Onde estavam sendo feitas manchas. Então, por exemplo, se aparecesse uma mancha aqui, ó, eu vou chamar de A, o que ele concluiria? Opa, a radiação atravessou como se nada tivesse acontecido. Pronto. Se ele percebesse uma mancha aqui, ó, vou chamar de B, o que isso sugeriria? Bateu e voltou. Se ele percebesse, por exemplo, uma mancha aqui, ó, o que isso sugeriria? Que ele meio que desviou, né? Ó, deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal de casa enxergar, porque também não está tão legal. Ó, essa daqui passaria direto, essa daqui ricocheteou e voltou, e essa daqui desviou. Qual que vocês acham que ele observou, gente? As três. As três. Só que de maneira muito louca, 99,99999% da radiação veio para cá. A quantidade de radiação que atravessou como se nada tivesse acontecido foi muito grande. E a quantidade de radiação que voltou era muito pequena. É muito pequena. Uma proporção, segundo os cálculos dele, de 100 mil para 1. 100 mil para 1. Ou seja, para cada 100 mil partículas que atravessavam, uma voltava. Daí ele entende que esta região do átomo que responsável pela partícula bater e voltar é muito pequena. Então, vamos lá. Partículas sem sofrer desvio. O que ele
Porque aí ele observa as três coisas, né? Para poder montar um modelo atômico, ele tem que sugerir o que cada uma dessas coisas quer dizer. Então ele diz assim, olha, por que muitas partículas alfa passaram sem sofrer desvio? Existe vazio no átomo. Existe vazio no átomo. Tá bem. Algumas partículas bateram e voltaram. Uma espécie de reflexão. Reflexão. O que que ele, como que ele argumenta isso? Existe uma região pequena, maciça. Então, a partir daqui, a gente começa a considerar de fato a hipótese de que existe um núcleo dentro do átomo. E essa outra parte aqui, ó, desvios. Como que ele explicaria o desvio? Ele diz assim, olha, o que provavelmente está acontecendo? Essa partícula alfa, ela é positiva. Provavelmente, ela sofreu desvio porque ela passou próximo a uma coisa que também é positiva. De tal maneira que essa coisa positiva refletiu ela e repeliu ela. Então, ele sugere que esta região maciça é positiva. Pronto, aí. Beleza? E esses são não sei se a gente pode dizer que sejam postulados, mas são as considerações que que o Rutherford coloca a partir das observações dele, tá? Falou em lâmina de ouro, então a palavra-chave aqui, né, é núcleo. É muito importante porque tem alguns exercícios que tem pegadinha que ele não fala da órbita de elétron. Porque, vamos lá. Agora, como é que ele vai montar o átomo dele? Ele já sabe que tem elétron, porque isso já não era uma novidade. Agora ele admite a existência de um núcleo, então agora ele precisa montar uma estrutura. Então, para o Rutherford, o que é o átomo? Aqui eu tenho uma coisa positiva, maciça, com coisa negativa incrustada, né? Aqui, vamos propor uma estrutura. Estrutura do átomo. A estrutura do Rutherford é um núcleo positivo com elétrons distribuídos de maneira difusa. Elétrons. Espera aí, deixa eu dar um ok para cá, senão os meninos não enxergam ali. Não sei se o pessoal de casa consegue enxergar. Eu coloquei um monte de pontinho vermelho aqui, ó. Tem o núcleo e um monte de pontinho vermelho. Esses pontinhos vermelhos são elétrons distribuídos de maneira difusa. Difusa, tá? Ele chama de nuvem eletrônica difusa. Os elétrons ficam meio que separados ali. Ele não fala de órbita, tá? Ok, até aqui. Hum.
calculação de horário. Ok, vai dar. Bom, então, elétron, núcleo. Agora começa um problema. Quando os físicos veem tudo isso aqui, imediatamente começa um monte de pergunta. Aqui nós estamos falando de 1912, 13. Ah, então se o elétron está distribuído em volta do núcleo, é porque existe uma atração elétrica. O positivo atrai o negativo. Se o positivo atrai o negativo, significa que os elétrons precisam de alguma maneira se movimentar para não cair. Porque é o seguinte, gente. A Lua. Vamos para a mecânica um pouco. A Lua é atraída pela Terra por uma força chamada gravitacional. Por que a Lua não cai na Terra? Porque ela está andando. Ela está em órbita. É a mesma explicação do porquê que a estação espacial não cai na Terra. A física explica bem, a gente vai falar sobre isso na física, que um corpo ele pode orbitar um outro corpo sem cair, desde que ele tenha uma velocidade adequada para isso. Essa velocidade se chama velocidade orbital. Só para vocês entenderem, a estação espacial está a mais ou menos 400 quilômetros de altura. Não é muito, 400 quilômetros é pouco. Para ela se manter nessa altura, ela precisa viajar a 28.800 quilômetros por hora. Se ela andar mais devagar, ela entra na atmosfera e cai. Então, essa velocidade, ela se chama velocidade orbital. Então, o que, que os físicos... Quando isso aqui caiu na mão dos físicos, qual foi a primeira coisa que os caras fizeram? Ah, então o elétron está orbitando. Se o elétron está orbitando, eu vou calcular a velocidade orbital dele. E foi aí que deu a merda. Por quê? Os caras descobriram que para o elétron orbitar o núcleo, ele precisaria estar com uma velocidade quase próxima da velocidade da luz. Se você procurar numa apostila de química e estudar modelo de Rutherford, ele vai dizer, normalmente eles dizem assim, o modelo de Rutherford tinha um problema. Ele não explicava por que, que o elétron não cai no núcleo. É sobre isso. Não é que ele não explicava. Ele dizia o seguinte, olha, se o elétron está orbitando, ele tem que, para fazer isso, ele tem que dar uma velocidade fora do comum. Então, quando os físicos fazem os cálculos, fica claro uma coisa. Tem alguma coisa faltando nessa explicação. Tudo bem, o átomo tem um núcleo. Tudo bem, o elétron está ali, mas eu preciso tentar entender por que isso não acontece. Tudo bem? E aí a gente entra no último modelo. Quer dizer, quase o último. Mas por hoje vai ser o último. Modelo de Bohr. Gente, o modelo de Bohr, ele traz uma novidade muito a Lucy Crazy. Muito a Lucy Crazy. O modelo de Bohr, ele foi concebido em 1913, num momento onde os físicos achavam que os caras já tinham respondido todas as perguntas da física. Os caras já tinham descoberto a luz, os caras já tinham descoberto eletromagnetismo, os caras achavam que eles eram foda. Só que tinha duas perguntas que os caras não conseguiam responder. Uma delas era essa. Uma delas era essa. E tinha uma outra pergunta muito estranha. Vocês já viram arco-íris? Que cor é o arco-íris? Tem várias, né? Quantas? 7. Vocês já repararam que o arco-íris, na verdade, as cores elas são meio que em degradê? É tipo, o vermelho vai alaranjando, daí ele vai amarelando, esverdeando, azulando, anilando, violetando. Tudo junto. Isso é chamado de
espectro contínuo da luz. Por que contínuo? Porque um é grande. Mano, isso tem uma explicação física. Por que que quando o arco-íris surge porque a luz do sol bate na gota, tipo assim, o cara tá falando de átomo, de repente começa a falar de arco-íris. Vocês já sentiram o nível do bagulho. A luz vem do sol, bate na água e na água ela sofre um processo chamado de refra e lá ela espalha. O que que os cientistas descobriram? Na época, nós estamos falando de 1913, essa merda aqui, ó, já tinha virado uma lâmpada. Sabe aquela lâmpada fluorescente? Aqui. O que que os caras tiveram a ideia de fazer? Porque na lâmpada fluorescente, você tem um gás lá dentro. Pode ser hélio. Essa lâmpada de rua meio amarelada, ela tem sódio dentro dela. É um elemento metálico. Não é o sal, mas é o sódio. Não o cloreto de sódio. Você tem lâmpada de mercúrio, lâmpada de neônio. Cada lâmpada tem uma cor. O que que os caras fizeram? Eles pegaram essa luz e jogaram num prisma de vidro. A luz decompôs. Adivinha o que aconteceu quando eles olharam aquilo? Eles não enxergaram o arco-íris completo. Imagina um arco-íris que está faltando vermelho e laranja. Imagina um arco-íris que está faltando verde e violeta. Está faltando. Tem lá vermelho, pulo laranja, amarelo, verde, pulo azul. É chamado de espectro descontínuo. Então, os físicos tinham diante de si dois problemas. Por que que o elétron não cai no núcleo? E como explicar um arco-íris que está faltando cor? O modelo de Bohr fica famoso ao explicar essas duas coisas. E o experimento que o Bohr propõe é um experimento muito simples. E a gente faz isso a todo momento. Você pode fazer na sua casa hoje. Chega lá na sua casa, se sobrar algum neurônio, pega um pouco de sal, liga o fogão. Qual é a chama do fogão? Que cor que é? Joga sal. Que cor que fica? Experimento de Bohr. Sério? É. Hã? Seu fogo não tem chama? Ah, é de indução, desculpa. Então você já era. Já era, já era. Já era. Ai, desculpa, meu fogo não tem chama. É indução, entrada de indução. Gente, o modelo de Bohr, ele fala sobre órbitas eletrônicas com energia, misericórdia, quantizada. Eu vou tentar resumir o modelo de Bohr, porque a gente já está quase destruído já aqui, né? Já está dissolvendo já. A partir de postulados. Mas se eu tivesse que resumir o modelo de Bohr em uma expressão, é essa aqui. Órbitas eletrônicas com energia quantizada. Tipo, para quem nunca estudou esse assunto, não dá para entender nada do que está escrito ali. Órbita, tá, órbita eletrônica dá para entender, né? O que seria uma órbita eletrônica? É um movimento em torno de uma região que seria o núcleo. Agora, essa questão da energia quantizada é que é estranho de entender. Só é importante citar que o modelo de Bohr ele foi criado no momento em que a mecânica quântica estava sendo inaugurada. Então, ele usa alguns conceitos da mecânica quântica dentro do modelo dele. Aí começa a viagem. Ele vai dizer o seguinte: os elétrons apresentam órbitas. Não, desculpa. Os elétrons apresentam energia. Primeira coisa. Tipo, o elétron, ele tem energia. Pelo simples fato dele existir, ele tem uma energia. E essa energia, ela é dividida em duas partes. Uma energia chamada de cinética e uma chamada de potencial.
Esta energia cinética está relacionada com a velocidade do elétron. Então, tipo assim, o elétron ele anda de fato. Se ele anda, ele tem uma velocidade. Se ele tem uma velocidade, ele tem uma energia para ter essa velocidade. A outra energia, chamada potencial, tem a ver com a posição do elétron. Ele vai considerar que alguns elétrons podem estar mais próximos do núcleo ou mais afastados do núcleo. E dependendo do posicionamento dele, ele terá uma energia cinética potencial. A gente não vai calcular essas energias, mas eu sei que a energia do elétron é dada por essas duas coisas. Segunda coisa, a energia do elétron é constante. Opa, o que é uma coisa constante? Que não muda. Agora, pensa comigo, vamos ligar duas coisas. A energia depende da velocidade e da posição, ok? Se a energia não muda, isto quer dizer que a posição não muda e que a velocidade não muda. Em outras palavras, o elétron está preso a uma órbita. É como se, de alguma maneira, esta órbita fosse uma espécie de prisão eletrônica, não permitindo a ele mudar. Vai dizer mais. O elétron não pode perder energia espontaneamente. E é aqui que ele diz uma. Gente, é importante dizer o seguinte: isso aqui são postulados, é tipo assim, cala a boca e aceita. É claro que ele vai provar isto, mas qual é o problema? Eu não. Para você conseguir entender isso, existem conceitos que é só com a mecânica quântica. E é uma mecânica contraintuitiva. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Quando ele fala que o elétron não pode perder energia espontaneamente, sabe o que ele está querendo dizer? O elétron não vai se aproximar do núcleo nunca, jamais. Porque para se aproximar do núcleo, ele precisaria perder energia. Isso não é permitido. Ah, mas por quê? Porque não. É uma característica do elétron. Você perde energia toda hora, por isso que você tem fome. Mas o elétron não é assim. No mundo quântico, a energia de um elétron é aquela e pronto. Acabou. E só isso. Tá, mas e daí? E daí que ele não perde energia espontaneamente, mas ele pode ganhar. Ele pode ganhar. E é aí que entra a coisa mais absurda do modelo de Bohr. Ele cria o conceito de transições eletrônicas. E com essas transições eletrônicas, calma. Eu falei que ele não pode perder, mas ele pode ganhar. Então, a energia é constante se ele não for estimulado. Entendeu? Eu posso estimular um elétron se eu der energia para ele. Eu posso dar essa energia na forma de calor, eu posso dar essa energia na forma de luz, eu posso dar essa energia na forma de eletricidade. E quando ele cria essa ideia de transição eletrônica, ele explica, por exemplo, por que, que as coisas têm cores diferentes. Por que, que existe um espectro descontínuo. Ele começa a explicar um monte de coisas. Como funciona esse lance da transição eletrônica, gente? Imaginem o seguinte: imagine um elétron preso a uma órbita. Vou desenhar aqui, ó.
Então, imaginem que isso aqui, onde eu estou com o meu dedo, ó, é o núcleo de um átomo. Dá um zoom aqui, ó. Isso aqui é o núcleo de um átomo. Imaginem que esse E1 é a órbita de um elétron. Eu estou usando E1 para dizer que esse elétron tem uma energia. Se você deixar o elétron quietinho ali, ele vai continuar nessa órbita para sempre. Só que o Bohr ele fala assim, olha, em algumas situações eu posso excitar o elétron, energia. E sabe o que é o mais maluco? Sabe como chama essa energia dentro desse contexto? Quantum. Quantum. Quantum significa pacote. Não pacote grosseiramente, mas a origem da palavra quantum é pacote. Pacote de energia. É daí que vem o termo quântico. O que ele fala? Quando o elétron ganha essa energia e absorve, automaticamente a energia dele aumenta. Só que aí, aquilo que ela estava falando, se a energia do elétron aumenta, ele não pode mais ficar naquela situação. O que ele faz? Ele transita. Ele passa para uma outra órbita. Só que, gente, agora eu vou falar uma coisa muito impressionante. Talvez você já tenha ouvido ele falar sobre, algum professor falar sobre isso, né? Que o elétron salta de uma órbita para outra, não é? É mentira. Ele não salta de uma órbita para outra. Ele faz pior. Ele desaparece e aparece na outra órbita. Imagina que eu estou aqui. De repente eu desapareço e apareço ali. É sério. É o que ele chama de salto quântico. Ô, gente, salto quântico não é um salto em distância. O elétron desaparece de uma órbita e surge na outra. Não dá para você monitorar isso. Se fosse um salto, a gente conseguiria de alguma maneira detectar isso. Mas é um salto quântico. Só que acontece, e quando esse elétron salta quanticamente, significa que ele está num estado de energia maior, que eu represento com esse asterisco. O elétron está excitado. Ok? Só que existe uma volta do elétron. Ah, mas Danilo, por que uma volta? É porque ele recebeu energia. É porque ele recebeu. Só que o Bohr, ele justifica que existe uma volta. Por que ele diz isso? Porque ele fala o seguinte: os elétrons tendem a ocupar, os elétrons tendem a ocupar as órbitas mais estáveis. O que isso quer dizer na prática? De menor energia possível. Ah, de menor energia possível. Isso é um postulado do modelo de Bohr. Ele vai dizer assim: os elétrons eles têm uma tendência natural a estar onde tiver a menor energia possível. Então, tipo assim, uma vez que o elétron foi excitado, ele foi excitado porque ele absorveu esse tal do quantum. Só que como ele tem uma tendência de estar numa órbita de menor energia, assim que ele excita, sai para a órbita mais externa, ele volta. Daí o termo transição. Ele faz um salto quântico para um nível mais energético e depois ele sai e faz um salto quântico para o nível original dele. Só que, nesse momento, para voltar para a órbita dele, de energia mais baixa, ele precisa se livrar da energia que ele antes absorveu. Que ele antes absorveu. E é nesse momento que a gente enxerga a luz vindo de dentro do átomo. A luz que o átomo emite é justamente
o final do salto quântico. Ele recebe o quantum, se excita, atinge um estado excitado de energia alta e retorna. Ao retornar, ele emite luz. Luz. Gente, ele emite luz porque ele perde energia. Na verdade, ele emite luz e a luz é a energia perdida. Aí você fala, Danilo, mas o que tem a ver essa merda com aquele arco-íris que não tem cor? O que você está falando, Danilo? O Bohr vai dizer o seguinte: quando você pega uma lâmpada, por exemplo, de sódio, essa lâmpada emite luz laranja. Por quê? Porque a luz laranja que a gente enxerga é resultado de transições eletrônicas dentro dos átomos de sódio que estão na lâmpada. Então, quando eu ligo uma lâmpada e a eletricidade excita os átomos, essa excitação provoca transições eletrônicas. E isso justificaria, na concepção do Bohr, por que cada elemento emite uma cor diferente quando excitado. Vocês já ouviram, já para ir encerrando, tá, gente? Vocês já ouviram falar de um tal de teste de chama? Procura isso na internet se você nunca ouviu falar. O teste de chama é a coisa mais simples do mundo. Você pega sal e põe no fogo. Dependendo do elemento que o sal tem, se é sódio, potássio, lítio, cálcio, bário, a chama fica de uma cor diferente. E ele explica a cor a partir da energia. Então, dependendo da energia que o elétron absorve, na hora que ele volta, ele emite uma cor diferente, tá? Isso, de maneira bem resumida, é o modelo de Bohr, tá bom? Ele libera de... Porque, por exemplo, é assim, Gabi, imagina que para ele mudar de órbita, ele recebeu uma energia X. Na hora que ele devolve essa energia vem no valor X na forma de uma luz que tem uma cor diferente. Porque aí tem uma questão, só para não deixar isso meio no vácuo, que a luz ela tem uma coisa chamada frequência. Não tem? E a frequência determina a energia da luz. Então, tipo, uma luz vermelha, ela tem uma frequência e uma energia específica. Uma luz azul tem uma frequência e uma energia específica. Então, dependendo da energia que ele emite, a gente percebe isso por meio de uma cor diferente, tá? Porque o mesmo elemento soltaria diferentes cores, porque no mesmo elemento estariam acontecendo várias transições. Depende dos elétrons que estão transitando dentro dele. Como? Exatamente. Exatamente. Tudo bem? Mais ou menos, né? Então a gente termina por hoje. A gente termina por hoje. Vocês estão com força para se levantar? Vocês estão tudo parados. Já acabou a aula, tá, gente? Tchau, gente. Bom fim de semana, boa vida.